Um salve especial pra você que se liga aqui no canal TJM, é uma alegria estar junto de você. Vou aproveitar para pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e claro, também se tornar membro e ter vantagens exclusivas, vídeos exclusivos, tudo que tá aparecendo aqui na tela pra você. Para você ser membro é muito fácil, é só você clicar aqui onde está aparecendo na tela e depois você já vai ter acesso exclusivo a todos os nossos vídeos. Um agradecimento especial a todos os nossos membros. E você, um bom vídeo. Para voltas rápidas, vamos aguardar qual será a estratégia de quem vai largar ali nas primeiras posições. Vamos ao grid. Alonso vai largar dos boxes, Lance Stroll em 21º. Os dois carros da Cadillac, Valtteri Bottas e Sérgio Pérez juntos. A próxima fila conta com Alexander Albon e Esteban Ocon. Carlos Sainz e Oliver Behrman juntos. Behrman em 15º. Os dois da Alpine, Pierre Gasly e Franco Colapinto, pilotos que não foram ao Q3. Gabriel Bortoleto, brasileiro, é o 12º ao lado do estreante da temporada, Lindblad. Olha o Leclerc, que sofreu na classificação, vai largar só em 10º. Nico Hülkenberg da Audi é o 9º. Liam Lawson, mais uma boa classificação para o Lawson, 8º. Piastri não foi bem, 7º. Os dois pilotos da Red Bull juntos, Isaac Hadjar e Max Verstappen. Norris e Antonelli na segunda fila. E na primeira fila, já foram companheiros de equipe. Posicionamento dos carros no grid, daqui a pouquinho teremos todo o procedimento de largada que mudou para esse ano. A gente tem a bandeira verde, depois a pré-largada. A gente começa a ouvir o ronco dos motores, as turbinas, e aí sim, depois 5 segundos, até aparecer a primeira luz vermelha. Hamilton já posicionado. Em Mônaco tivemos uma questão com alguns pilotos de erro de posicionamento nos colchetes. E a gente viu o Alonso indo para o box, vai largar dos box por troca de motor. Fez mudanças na unidade de potência o Fernando Alonso. Já largaria na última posição. Decidiu largar dos boxes também, até por essa necessidade depois da troca na unidade de potência. Ansiedade e expectativa aumentando. Agradecendo sua imensa audiência, sua companhia na Globo e no Sport TV. Bandeira verde já passou lá atrás. Todo o procedimento agora de pré-largada. 5 segundos até aparecer a primeira luz vermelha. Luzes vermelhas na Catalunha. Prepare o seu coração. As emoções da Fórmula 1 vão começar. Atenção à largada na primeira fila. Russell e Hamilton. Russell largou bem. Larga bem a Mercedes. Antonelli vai para cima do Hamilton agora antes da primeira curva. Hamilton tenta segurar a segunda posição. Russell mantém a ponta. Belíssima largada da Mercedes. E agora o Antonelli na frente do Norris. Tem gente indo lá fora. Tem o carro da Racing Bulls lá fora com dificuldades na primeira curva. Russell é o líder da prova. Hamilton é o segundo. Antonelli é o terceiro. Gabriel com dificuldades na largada. Estamos ainda na primeira volta em Barcelona, perdendo 5 posições o Gabriel Bortoleto. E você vê ali o Max Verstappen indo para cima do Norris. Logo depois do carro do Antonelli, nós temos o Norris, Max Verstappen e o Piastri. Largada para 66 voltas em Barcelona na 7ª etapa da temporada 2026. A corrida está só começando e a gente está vendo o Russell abrindo uma vantagem visual importante, já superando mais de 1 segundo de vantagem em relação ao Hamilton. Hadjar vai para cima, disputando posição com o Behrman. Behrman na frente do Hadjar. A disputa entre os carros da Haas e da Red Bull. Hadjar teve dificuldades na largada. Daqui a pouquinho a gente vai ter a imagem do que aconteceu com o Hadjar. Vimos o Verstappen brigando pelas posições mais à frente, disputando posição com o Norris. Mas
O Hadjar com dificuldades no momento da largada. Excelente a largada do Russell. A gente tinha ali ao lado dele o Hamilton de Ferrari, que larga muito bem. Além disso, o Russell de pneu médio, que é pior na largada do que o macio do Hamilton. Olha a briga da Haas. Olha aí, ó. Os dois carros da Haas. Berman por dentro, Ocon por fora. Ocon na frente do Berman. Disputa entre os dois companheiros de equipe. O Ocon é o 15º, o Berman é o 16º. Estamos na segunda volta em Barcelona. E até para falar um pouco sobre a situação do Hadjar, enquanto você vê a imagem na tela, trazendo a informação de que está disponível o modo ultrapassagem, mais energia por um tempo maior, para que os pilotos possam utilizar para realizar as ultrapassagens em Barcelona. O Hadjar largou em 6º. Olha onde é que está o Hadjar. 14º, uma largada terrível do piloto da Red Bull. Por outro lado, o Leclerc largou muito bem, está na 7ª colocação. E esse modo ultrapassagem é só quando a diferença do piloto está 1 segundo para baixo do da frente. Ou seja, o Russell mandou muito bem essa primeira volta, que já está a 1.6. Ou seja, o Hamilton não tem esse modo ultrapassagem para cima dele. 1.5 a diferença do Hamilton para o Russell. E com esse cenário, o Hamilton não pode utilizar o modo ultrapassagem. Só até 1 segundo de diferença em relação ao seu adversário, que você pode ter essa energia a mais à sua disposição. E a ativação dessa energia acontece antes da última curva do circuito, para o piloto poder utilizar na reta principal com mais de 1 quilômetro em Barcelona. E o Hadjar vai para cima. Ele e o Sainz. À frente o piloto da Williams. Melhor volta da prova, George Russell, 1:21.513. Hadjar vai para cima e vai passar sem dificuldades. Agora começa aquele processo para o Hadjar de recuperar posições. Hülkenberg disputando aqui com o Lindblad e com o Lawson também. Lawson ali à frente do Hülkenberg. O Lindblad está atrás do Hülkenberg. Ele está no meio dos carros da Racing Bulls. E lá na frente, Bruno, você vê que o Russell tem que pensar o seguinte: será que ele acelera? Olha o incidente do Hülkenberg de sair da pista, né? Tá passado do limite de pista, foi anotado. Mas a dificuldade do Russell é o seguinte: ele tem velocidade agora, o quanto ele acelera? Será que é melhor reduzir um pouquinho para eventualmente preservar os pneus e, ao invés de 3 paradas, que é possível, fazer apenas 2? Então tem toda uma estratégia envolvida aí. E agora sobre o Lindblad também, um incidente deixando a pista, ganhando vantagem, mais um incidente anotado pela direção de prova. Mariana, o Gabriel largou em 12º, aparece agora em 17º. É uma coisa que tem se repetido com esse carro, já estava melhor, mas pelo jeito piorou. Eles perdiam sempre 5, 6 posições. E aí, isso tinha sido melhorado para as últimas 2 corridas, Canadá e Mônaco, e agora voltou a acontecer, pelo menos com ele, porque o Hülkenberg conseguiu se manter ali. Vamos ficar de olho também no Hamilton, porque a Pirelli fala o seguinte: o macio começa a perder rendimento depois da volta, cerca da volta 6. Ele já está com o pneu macio usado, e aí ele perde cerca de 3 décimos ou mais por volta. Então o ataque é agora. Eu não estou entendendo muito bem o que eles vão fazer aí. Hamilton de macio, você está vendo o Leclerc, que é o 7º. Leclerc largou em 10º. Subiu 3 posições o Leclerc desde o momento da largada. Largando de macio, Bruno, eu não tenho certeza, tá? Mas é quase certo que você tem que ir para 3 paradas, a não ser que eles nas paradas tenham 2 pneus duros, bons, para poder fazer isso. Mas eu realmente tenho um pouco de dúvida sobre a questão de largar de macio. Já são mais de 2 segundos de vantagem do Russell para o Hamilton, que foi só aumentando na última volta. 1:21.4 para o Russell, 1:22.0 para o Hamilton. E o grande lance aí é que no caso do Hamilton, ele não tem 2 jogos de pneus médios. O único que guardou 2 jogos de pneus médios é o Verstappen, que largou de macio, né? E aparece em 5º, largando de macio, o Max Verstappen, que conseguiu a sua primeira vitória na carreira em 2016, justamente nessa pista. Recuperando imagens aqui no cantinho, na segunda tela, imagem ao vivo. E aqui em primeiro plano, recuperação de imagens no momento da largada, Mari. Pelo menos o Toto Wolff respirou aliviado, porque ele tem um histórico aqui de 2016, Rosberg e Hamilton se matando nessa corrida aqui. Os dois foram para a brita e foi um dos momentos épicos, né, da luta entre os dois. Então, pelo menos esse problema ele não teve nessa primeira volta. E pela primeira vez esse ano, o Russell conseguiu fazer uma volta inteira na liderança depois de largar na frente.
E agora a perspectiva da largada do Leclerc. Algo que era muito esperado, né? E ele conseguiu algumas ultrapassagens desde a largada, Jafone. Mandou muito bem ali, quase acertou o Hadjar. Você vê, o Leclerc vai passar por ele, olha, o Hadjar não largou bem. E o Leclerc passa pela esquerda agora aí. E mandou, mesmo de pneu médio, conseguiu uma boa largada o Leclerc. Na segunda tela a gente continua com a imagem ao vivo e recuperando também esse momento muito ruim para o Hadjar na largada. Agora a perspectiva do Gasly, Burt. O Gasly também ali que... Vamos ver aqui, ó. O Gasly contornando o incidente lá do Hülkenberg. Os dois, né? Lindblad e Hülkenberg sob investigação. Sob investigação. E você vê que tem uma coisa legal dessa pista de Barcelona, Bruno, que é bem possível você contornar lado a lado essas primeiras curvas. Olha ali atrás, ó. É a disputa da Haas aqui sendo recuperada entre Ocon e Berman. Ocon na frente. O Ocon de pneu macio, o Berman de médio, então até teve talvez um cavalheirismo ali entre os companheiros de equipe. Mas é uma pista que você consegue ir lado a lado. Só na largada, só na primeira volta. Depois fica muito difícil de fazer o mesmo. E o Stroll, com problemas de câmbio, já acredito eu que sendo chamado para o boxe para abandonar a prova. Já temos diferenças importantes entre os líderes da prova. Veja só que o Russell mantém uma diferença confortável para o Hamilton, 2,8, quase 3 segundos. Hamilton de macio, Russell com pneu médio. Na última volta, 1,22,4 para o Russell, o Hamilton com 1,22,3. Fórmula 1 2026, de volta para casa. Estamos na 7ª volta no total de 66. Nesse domingo pela manhã, estamos na fase europeia da Fórmula 1. Tivemos Mônaco e agora Barcelona. E o Leclerc? Ele tem logo à frente o carro do Piastri. Quase se atrapalha na primeira curva o Monegasco. E o Hadjar nessa recuperação. Em 12º, foi para cima do Gasly. E agora tem à sua frente um outro carro da Alpine. O carro do Franco Colapinto. E aquela quase batida do Leclerc ali para cima do Piastri tem a ver com essa nova Fórmula 1 de regeneração, né? Às vezes o piloto é obrigado a frear um pouco antes para regenerar a bateria e pegou o Leclerc de surpresa ali. Três segundos a diferença do Hamilton para o Russell. Por enquanto, um cenário confortável para o carro da Mercedes. Essa pista de Barcelona é muito utilizada para os testes, considerada completa. Normalmente, Mari, quando a gente pega o histórico, o melhor carro da temporada vai muito bem aí. A transmissão está mostrando o momento em que o Hadjar foi para cima do Franco Colapinto. Agora há pouco, a gente viu ele passando o Gasly e agora passa o Franco Colapinto também, Mari. Sem dúvida, o carro mais equilibrado se dá melhor aqui, né? Mas aí, olha esse ataque aí, daqui a pouco eu falo. Leclerc está aí na perseguição ao Piastri, mas ainda não conseguiu de fato atacar na freada da curva 1. Eles vêm lado a lado, depois iniciando a trajetória da 3. Leclerc por fora, vai embora o Monegasco, espetacular essa disputa. Valendo nesse momento a 6ª posição, Leclerc passou. Ele vinha anunciando essa ultrapassagem. Tentou algumas vezes na freada da 1, mas num trecho de curva de raio longo, difícil, Leclerc foi para cima para ganhar a posição de Oscar Piastri, Mari. Ele faz uma corrida de recuperação, Bruno. Ele tem que se recuperar, inclusive, psicologicamente, né? Ele tem que se posicionar de novo. O Hamilton largou com esse macio, com certeza, tão confiante no carro, que ele achou que ele fosse resolver essa parada logo no início. Ele ia tomar a liderança do Russell, só que não tomou, agora vai ter que sofrer aí. O negócio é que é o seguinte, se a gente olhar os tempos deles nos treinos livres, a Ferrari, Bruno, Jafone e Burt, a Ferrari ela tá vamos dizer assim, em ritmo de corrida bem mais próxima da Mercedes do que em ritmo de classificação. Então eles têm por que ter essa confiança e eles estão gerenciando bem, eles estão equilibrados, eles estão gerenciando bem os pneus. Gabriel Bortoleto segue em 17º, última volta do Gabriel, 1,26,2. Ele está com pneu médio desde o momento da largada.
não tivemos ainda nenhuma parada nos boxes. E agora o radiar. Tem pela frente o Lindblad. Bergman irradiaram o incidente, forçando o piloto a sair da pista, sendo anotado pela direção de prova na curva 12. E o Lindblad, por enquanto, segurando a posição. Essa pista de difícil ultrapassagem, Bruno, esse é parece que por enquanto está sendo legal de ver. Ó, o Bortoleto, Ocon. E Ocon também, o incidente também na curva 12, sim, forçando a saída de outro piloto. O legal desse regulamento novo, com essa questão de regeneração de energia, do motor elétrico, do modo ultrapassagem, a gente já está vendo, pelo menos por enquanto, mais disputas do que normal. Só vamos ver aqui. Sliding everywhere. A equipe McLaren perguntando como é que estão os pneus, né? E o ritmo. E o Norris respondendo que está escorregando para todo lado, que é comum devido ao desgaste de pneus. Mas vamos lá, Bruno. É uma pista de difícil ultrapassagem, mas por enquanto a gente está vendo algumas brigas aí, graças ao modo ultrapassagem e também aquela curva que eu falei. É raro carros conseguirem contornar lado a lado, mas a curva 3 e eventualmente a 4 também, eles conseguem passar por fora. Diferenças relevantes ali na frente. A menor que nós temos agora é do Leclerc para o Verstappen. Vamos acompanhar o ritmo de volta dos dois. Verstappen acabou de virar 1:23.9 e o Leclerc 1:23.5. Leclerc está chegando, por isso a transmissão internacional mostra, ó, nas últimas voltas o Leclerc conseguiu tirar em 3 delas a vantagem do Max. Pode ser que a gente tenha já uma disputa entre Ferrari e Red Bull. Fórmula 1 2026 de volta para casa. Vale lembrar que nessa pista nós temos em 4 pontos a utilização da configuração do modo reta. O que é o modo reta? Abertura das asas, dianteira e traseira. No caso da dianteira, uma novidade para esse ano. Incidente com o Albon. Aí anotado o procedimento de largada. E o Gasly reclamando que ele está perdendo tempo. O Gasly é o... ele está atrás do Colapinto. Está pedindo, na verdade, pedindo ultrapassagem e dizendo que está perdendo tempo atrás do companheiro de equipe Colapinto. Na última volta ele virou 1:26.1 e o Gasly 1:26.0, Mari. Isso é uma briga velha entre companheiros de equipe que o chefe vai ter que administrar. Se dá posição, se não dá posição. Essa é uma disputa antiga, né? Eu tô mais rápido que ele, deixa eu tentar. Isso aí sempre rende. Olha, essa distância que o Hamilton tá mantendo do Russell tem um porquê também. Essa pista precisa de muito downforce, né? Você precisa de muita carga aerodinâmica. Se ele se aproximar muito... ou é para passar, ou ele perde os pneus de vez. Então, eu acho que ele está tentando poupar os pneus, mantendo uma distância regulamentar aí para não chacoalhar muito o carro no ar sujo do Russell. E aqui na segunda tela temos a imagem ao vivo do Gasly. Nessa perseguição ao seu companheiro de equipe, o Gasly é o 13º, o Colapinto é o 12º. E em primeiro plano essa disputa entre Max Verstappen e Leclerc. Na última volta, o Verstappen com 1:24.3. O Verstappen reclamando bastante dos pneus que obviamente estão desgastando e até de uma certa instabilidade na reta, que é estranho. Isso pode ter a ver com desgaste de pneus. Às vezes o pneu começa a criar lá... Olha o Hamilton vindo pro box, que era esperado, né? Pneu macio. Volta 12. Vamos ver, Bruno, se o pit stop é bom? Vamos ver, dá uma olhada aí no trabalho da Ferrari. Pneu duro. E ele sai à frente do Lawson. Foi estratégico já isso aí. E pra mim, agora vamos ver o rendimento desse pneu duro que ninguém queria usar. Vamos ver como é que ele vai. Porque ele escorrega demais e acaba superaquecendo. Não teremos nenhuma ação contra o Lindblad. Estava sendo investigado, a informação de que não haverá nenhum tipo de punição. Lawson também no boxe, hein? Racing Bulls também parando. Parada ruim. E com as informações de que nós não teremos punições, aquele ponto de exclamação amarelo que você via ali na tabela de classificação já é retirado. Lewis in. He's probably going for a 3. Exatamente a equipe Mercedes falando que o Hamilton já parou e o Russell tá falando o que eu acho, que provavelmente o Hamilton deve estar indo para 3 paradas. A única questão são os pneus que ele tem disponível, 2 jogos duros bons e um médio usado.
É no pelotão lá de trás, mas é legal ver o Alonso ultrapassando o Valtteri Bottas. Disputa entre Aston Martin e Cadillac, sempre lá na parte final do grid. Agora o Russell parando, hein? Líder da prova vai fazer a sua parada. Ele que largou com pneus médios para logo depois do Hamilton. Pneus duros também. E Verstappen chamado para o box. Isso é típico, quando você vê um piloto parando, você vê todo mundo parando em cadeia para não ter aquele famoso undercut, que quando o piloto sai ele vira muito mais rápido e passa o piloto que estava logo à frente dele. Vamos ver agora, aqui na segunda tela o Hamilton já com pneu duro novo, e o Russell saindo do box. O Russell lá na frente, Bruno. Russell saiu do box, conseguiu manter a liderança em relação ao Hamilton e agora está saindo o Max Verstappen. Acabou de fazer a sua parada também. O interessante agora é que, pela primeira vez, ambos, então, os líderes aí, Russell e Hamilton, estão no mesmo jogo, no mesmo tipo de pneu. Então vamos ver se agora a Ferrari consegue mostrar alguma vantagem no ritmo de corrida, que eles realmente, durante os treinos, pareceram ter muito equilíbrio com o carro. Bortoleto ganhou algumas posições na pista. Ocon e Bortoleto, curva 12. Não haverá também punição. Aqui na segunda tela, a imagem de Max Verstappen com pneus médios. Max já fez a sua parada. Bortoleto foi subindo no grid. É o 15º. E agora a McLaren se preparando para fazer a parada com o Norris. Estamos na 14ª volta. Tá aí o campeão mundial chegando para fazer a sua primeira parada. Norris que largou com os médios e agora colocando pneus duros. Mari. Tô curiosa para ver o que aconteceu de fato ali com o Gabriel, porque ele pediu pro box ver se tinha algum problema do lado esquerdo do carro. Felizmente o box respondeu que não, mas ele deve ter tido algum toque ali. Hülkenberg fazendo a sua parada. A Audi já chama o seu piloto. Vamos ficar atentos aqui à parada da Audi. Daqui a pouquinho o Bortoleto deve parar também. Primeiro o Hülkenberg. Bortoleto é o 13º. O Hülkenberg está voltando à pista, voltando atrás do Gabriel. Lembrando que agora, nesse momento que Russell e Hamilton já pararam, olha aí o Verstappen passando. Max vai para cima I do was managing him Radial. that first in. Should have given me the heads up. You've exposed me to Kimi now. I don't think it's going to be long for everyone. I need an update on the plan then. We moving towards the breeding thing. So still on plan here, George. Nothing to worry about here. O Russell meio que reclamando aí. Aí eu ia falar justamente do Antonelli, agora o Antonelli vindo pro box, que era o líder. O Russell falando assim, ó, eu tava controlando ali minha primeira parte da corrida, acabou parando muito cedo. Então ele tá questionando a equipe se de repente foi cedo demais e que isso pode virar 3 paradas. A equipe respondeu que por enquanto tá tudo sob controle, mas claramente o Russell não quer ir para 3 paradas, quer fazer apenas 2. Piastri também está parando, Antonelli voltando dos boxes. Então a gente tem, nesse momento, a liderança momentânea do Charles Leclerc, com pneus médios já de 14 voltas. Leclerc ainda precisa parar. E aí será investigado depois da corrida aquele procedimento de largada do Albon. Um pouco frustrante, Bruno, o ritmo de corrida da McLaren. A McLaren que não classificou tão bem assim. Tudo bem, o Norris foi 4º, aí o Leclerc sendo chamado para o box. O Norris largou em 4º, mas eles falaram, pelo menos no ritmo de corrida a gente está muito bem. Até agora eu diria que não. Você viu o Piastri sendo atacado pelo Leclerc e o Norris, por enquanto, não fez nada de especial. Bruno. Vimos ali na segunda tela todo o trabalho na parada da Williams, Mari. Ó, o Leclerc já fala. And box Charles box. We have the gap to cover Piastri. We don't care about Piastri. Let's look for the head if we have the pace. Okay, let me know on flat. We stay out this lap then. Stay out this lap. O Leclerc falou ali, o box falou, você já tem um espaço pro Gasly. Ele falou, não tô nem aí pro Gasly, vamos fazer a nossa corrida. E aí o box pediu para segurar, falou, então peraí que eu volto com você mais tarde. Completando eu chamei você para falar justamente da McLaren. Vamos ver essa parada no box do Radial. Radial também parando.
Mais uma parada da Red Bull. O Max já tinha parado. E agora é a vez do Hadjar. Lá na frente, Leclerc ainda na pista. Não parou. Na segunda tela, o Hülkenberg de pneus duros. O piloto da Audi já fez a sua parada. Sendo anotado o incidente ali no procedimento de largada para o Carlos Sainz. São as informações que vão aparecendo. Gabriel Bortoleto acabou de fazer a sua parada 2.6, a parada da Audi. Mari. O Norris disse que eles iam brigar entre quinto e sexto. Ele não estava esperando nada mais do que isso. E a McLaren justamente perde o que ela tinha de melhor no ano passado, que era o equilíbrio e saber administrar bem os pneus. Eles não estão conseguindo se achar esse ano com isso. E a gente está vendo aí a comparação, imaginando um cenário do Leclerc parando agora, Burt. Eles fazem essa simulação, tá aí o Leclerc entrando. Eles fazem uma estimativa de onde ele vai voltar. Mas, obviamente, depende da parada. Vamos ver, Bruno. Parada da Ferrari. Boa, mas não ótima. 2.6. Leclerc demorou um pouquinho mais a parar, ficou mais tempo na pista e agora saindo do box. E deu certo ali, ó. Aquela previsão, volta à frente do Piastri, que era o mais importante para ele. As últimas voltas, o Leclerc estava virando 2 segundos mais lento que o Russell, mas o que ele queria fazer é isso aí, é conseguir esticar um pouco mais para ter a vantagem daqui para frente. Você tem aqui a relação de quem parou e quem não parou. Dos 10 primeiros, só o Lindblad e o Bergman precisam parar. Aí a diferença do Leclerc para o Piastri. Agora há pouco o Leclerc saiu do box à frente do australiano. Está recolhendo aí o carro do Bottas, a Cadillac. Fora da prova, o Valtteri Bottas. Vimos agora há pouco ele sendo ultrapassado pelo Fernando Alonso. Fórmula 1 2026, de volta para casa. Hamilton reclamando com a equipe, problemas na redução de suas marchas. E aí, ó o Hadjar indo para cima do Lawson. Hadjar nessa corrida de recuperação, largou muito mal. E aí, um momento recuperado na transmissão, do momento que ele fazia mais uma ultrapassagem. Falando em reclamação, tá aí, olha aí, ó. Agora ele tem o Bergman à frente. Vai embora o Hadjar. Sem muitos sustos, o piloto da Red Bull está à frente do carro da Haas. Você vê como a pista é suja fora do traçado, Bruno? Deu para escutar uns barulhinhos ali, justamente de pegar sujeira, né? Pedrinha voando. E falando em reclamar, quem continua reclamando é o Gasly, que é o 14º, ainda atrás do seu companheiro de equipe, pedindo passagem, mas está preso ali atrás. Daqui a pouquinho vem o Esporte Espetacular na Globo, nessa transmissão única Globo Sport TV, na sequência na Globo Esporte Espetacular. E dentro do Esporte Espetacular, você vai ver o pódio do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha. E no Sport TV vamos continuar, né, Burt, com toda a repercussão da corrida. Exatamente. Bortoleto, por enquanto, 18º, já fez a parada. Mas difícil, né? Difícil depois de uma largada ruim. De novo, o carro não larga bem, fica difícil de conseguir recuperação numa pista que realmente é difícil de ultrapassagem. E aqui na segunda tela, perspectiva do Liam Lawson. À frente ele tem o carro do Bergman. No cantinho aqui do vídeo, o carro da Racing Bulls, que está trazendo uma pintura nova, inspirada no futebol, inspirada na Copa do Mundo. Liam Lawson, uma diferença mínima entre ele e o Bergman. E aqui no primeiro plano, o carro da McLaren. Na última volta, o Piastri virou 1:22.2, o Leclerc 1:22.1. Vai para cima o Lawson aqui, na segunda tela. Faz mais uma ultrapassagem na prova, Liam Lawson deixando o Bergman para trás. Bergman ainda não parou, já está com um pneu mais prejudicado, o Bergman. E agora sim ele está realizando a sua parada. Chama atenção a volta do Antonelli, ele virou 21,6 contra 22,1 dos dois carros à frente. Quer dizer, ele teve essa desvantagem porque demorou a parar, mas agora ele vem recuperando. Atentos aqui também ao tempo de parada do Bergman, 3.6. Parada que não foi boa da Haas, não. Bruno. Mari? Tô de olho aqui nesse duelo aí da frente do Russell e do Hamilton.
A gente falou no início da transmissão, né? Vai ser um duelo de pilotos e duelo de boxe também, né? Dos engenheiros, né? Do Marcus Dudley e do Carlos Sainz, né? Cada um engenheiro, o primeiro do Russell, o segundo do Hamilton. A gente está vendo uma marcação aí da Mercedes em cima do Hamilton, uma marcação homem a homem. Então, o que o Hamilton fizer, a Mercedes vai reagir. E aqui no detalhe, na segunda tela, o carro do Hülkenberg. 11º com o carro da Audi, uma diferença apertada ali para o Liam Lawson. Os dois com pneus duros. 20 voltas no total de 66. Nessa transmissão super especial durante a Copa do Mundo, serão 4 GPs Globo Sport TV juntos. Falando nisso... Okay, Frank, as is an instruction, we need to switch cars into turn 1, please. Switch into turn 1. Switch cars. A Alpine pedindo então para na curva 1. Turn 4, switch the cars. It's 1.5 seconds, Rob. What are you pushing? Então, o Colapinto aí, vamos lá. A Alpine falando para ele trocar de posição na curva 1, depois mudaram de ideia. Não, troca de posição na curva 4. Tá ali o replay, Bruno, ó, justamente a hora que o Colapinto por dentro tirou o pé. E ele reclamou, o argentino reclamou, pô, mas ele tá 2 segundos aí para trás, tipo, não deveria ter esse pedido. Enfim, já trocou e aceitou as ordens da equipe. E deu para ver na imagem agora, o Russell passou um pouquinho do ponto ali, né? Tá, pelo jeito, tentando acelerar ali. Vamos ver quanto que ele vira essa volta, 22,5 contra 22,6. Porque o Kimi vem acelerando lá de trás. E lá na frente a diferença é de 2 segundos do Hamilton para o Russell. A comparação na tela do Hamilton com o Antonelli. O Antonelli está na pista com um pneu duro de 6 voltas e o Hamilton com pneu duro de 9 voltas. Antonelli virou 1,22,0 e o Hamilton 1,22,6. Exatamente, a equipe Ferrari falando para o Hamilton que eles estão no plano C. A gente não tem certeza se isso significa 2 ou 3 paradas. Olha aí, Bruno. E lá vem o Hadjar. Vai pra cima agora do Lindblad. Na reta principal, nessa recuperação dentro da prova. Hadjar vai pra cima e passa antes da primeira curva. Assumindo a 8ª posição, deixando o carro da Racing Bulls pra trás. Faz mais uma vítima na prova o Hadjar. Agora foi o Lindblad. Lá na frente, o interessante é o seguinte, Bruno. Sim, dos 3 primeiros, o Antonelli é mais rápido. Foi meio segundo mais rápido que o Russell na última volta. Agora é o seguinte, o quanto vale a pena ele acelerar? Vamos ouvir o rádio do Antonelli? Hey, firm, Kimi. Aí, ó, é exatamente. É exatamente o que eu ia falar. Ele está acelerando demais às vezes, mas não preservando os pneus. E aí, ele perguntou para a equipe, tudo bem, né? Eu estou acelerando? E a equipe respondeu lá, o engenheiro falou que tudo bem, que os tempos de volta têm sido ótimos, ou seja, deu carta branca para ele acelerar. A informação que chega sobre o carro do Gabriel Bortoleto, um dano na parte frontal. A gente está de olho aqui nos rádios, nas informações do brasileiro. Gabriel Bortoleto é o 16º. E agora a informação de um possível dano ali na parte frontal do carro da Audi. Esse é o carro do Hülkenberg, parceiro do Gabriel nessa temporada. Novamente a transmissão mostra a comparação do Hamilton com o Antonelli nas últimas voltas. Antonelli virando 1,22,1 e o Hamilton 1,22,7. Vale lembrar, o Antonelli e o Hamilton estão com pneus duros. O Antonelli tem um pneu mais novo do que o pneu do Hamilton, porque ele parou depois. O Antonelli tem um pneu de 7 voltas e o Hamilton um pneu de 10 voltas. E aqui, ó, na segunda tela, o líder da prova, George Russell, também com pneus duros. Acabou de virar 1,22,5 Russell. E na segunda tela a gente tem a perspectiva do Lindblad, que está logo atrás do Gabriel Bortoleto. O carro que você vê à frente aqui na segunda tela, pequenininho no vídeo, é o carro do Gabriel à frente do Lindblad. E o Gabriel está a menos de meio segundo do Sainz. O Antonelli já tomou aí uma bandeira preta e branca, justamente por estar saindo do limite de pista, então... Olha o Lindblad. Olha aqui na segunda tela, Burt. Ele está indo para cima do Gabriel Bortoleto. Lindblad parou depois, vai para cima e o Bortoleto tenta fechar a porta. O brasileiro tenta não deixar o Lindblad passar, mas o ritmo está muito forte do estreante da temporada. Falando ainda da bandeira de advertência, Burt. Exato, a bandeira branca e preta é uma bandeira de advertência, ou seja, ó, é um puxão de orelha. Ele está passando do limite de pista, então se fizer mais alguma, pode sofrer uma punição. Hamilton já fez 2 paradas e acaba de fazer a melhor volta da prova, 1:20.633.
E lá na frente agora a diferença é de 2,2 do Russell para o Antonelli. O Antonelli foi 6 décimos mais rápido na última volta. Ao mesmo tempo, olha o que está acontecendo, ó. Estão pegando o trânsito nisso. Geralmente o primeiro se dá mal, Bruno, porque né, o primeiro chega na fila e tem dificuldade em passar às vezes. E a gente percebeu com esse ritmo forte do Hamilton a facilidade que ele teve ali na ultrapassagem sobre o Piastri. Olha aí, ó, 1,1 apenas a diferença entre os pilotos da Mercedes. O Antonelli foi 9 décimos e tem ainda carro à frente do Russell. Hülkenberg parando também. Mais uma parada para a Audi. Bortoleto segue na pista. Hülkenberg parando pela segunda vez. Fórmula 1 2026 de volta para casa. Os carros da Mercedes ali enfrentando o trânsito à frente. A diferença é mínima do Antonelli para o Russell, mas eles têm muitos carros. São mais carros tomando volta agora dos líderes da prova. Aparentemente ele, o Hülkenberg, companheiro do Bortoleto, abandonando a prova. Algum problema, não ficou claro o que é. E agora sim, Bruno, acho que o foco é realmente na briga da Mercedes. Vamos ver se o Russell tem ritmo para manter a ponta ou se o Antonelli vem para cima. Na segunda tela a gente tem a imagem ao vivo de Lewis Hamilton. Largou na segunda posição, já fez 2 paradas. Ele que na última volta virou 20,9 contra 23,6 do líder. Quer dizer, vem para 3 paradas voando. Só que reclamou no rádio agora que está com problema de temperatura no freio. Isso porque ele está acelerando demais e abusando do freio. Gabriel Bortoleto é o 12º. E as Mercedes estão próximas, Mari. O cheiro aí é de 2 paradas, né? E agora as Mercedes obviamente pararam de marcar o Hamilton, aqui, porque ele parou muito cedo. Ó, no cantinho o Hamilton passando o Leclerc na freada da 1, Mari. Nesse segundo stint, é isso aí. Agora a gente tem briga de companheiros de equipe. Let me know what times I need to do. 20.9, Charlie's in forward, you have a different strategy. O Hamilton perguntando para a equipe qual o tempo que eles estão virando lá na frente, o Russell e o Antonelli. E aí eu falo, dizendo que ele virou 29,7, estava o Leclerc à frente, já passou, já foi embora. Então você vê que é uma briga de estratégias diferentes. A Mercedes em 2 paradas, o Hamilton em 3 paradas. Antonelli está na cola. Disputa pela liderança entre os carros da Mercedes, os dois com pneus duros. O Russell com pneu de 19 voltas e o Antonelli com pneu de 17 voltas. E vem pra cima o Antonelli agora, porque ele entra, quando tá a menos de 1 segundo, no modo ultrapassagem, ele vai pra cima. Vai pra cima o Antonelli na reta principal. Será que ele consegue atacar na freada da 1? A disputa entre os carros da Mercedes valendo a liderança da prova. Vai pra cima o líder do campeonato. Russell tenta segurar. Posiciona o seu carro por dentro e não deixa. Antonelli insiste, mas não consegue na primeira curva. Ele vai pra cima agora na 3. Russell segue à frente. Uma disputa intensa entre os carros da Mercedes, uma disputa que a gente tem visto durante essa temporada, lá no Canadá principalmente. Foram praticamente 30 voltas da disputa entre os dois. Transmissão única Globo Sport TV. Desculpa. É isso, Mari. Toto Wolff deve estar como agora? Só lembrando de 2016, achando que tinha se livrado desse karma, mas ele tá aí. Lembrando que em 2016, Hamilton e Rosberg brigavam pela liderança do campeonato e os dois bateram de uma forma completamente desesperada, infantil aí, levaram uma bronca federal e tiveram eles mesmos que pagarem o prejuízo de consertar os carros. E quem aproveitou daquele encontro entre os dois na pista foi Max Verstappen, que lá em 2016, nessa pista, conquistava sua primeira vitória. A equipe Mercedes lembrando o Antonelli dos limites de pista para ele não correr nenhum risco. Vamos ver, Bruno, se ele consegue. Tá um pouco longe, acho que não vai dar. E só aproveitando o que a Mari trouxe, que é interessante, que a Mercedes colocou isso no contrato. Ó, se vocês baterem entre companheiros de equipe, quem paga são vocês. Em uma das batidas entre Rosberg e Hamilton lá atrás, custou para cada um, Bruno, 300 mil euros, vai quase 2 milhões de reais, uma batidinha entre os dois. Só, né? Coisa pouca. Melhor volta da prova ainda do Hamilton, 1:20.6. Ele conseguiu esse melhor tempo na volta 29.
Gráfico na tela, a situação da bateria aqui no centro, no carro do Antonelli. Ao lado, aqui na direita, as marchas que ele está utilizando, a rotação do motor, quando acelera, quando freia. São as informações de velocidade máxima também. Diferença de 0,8 entre os carros da Mercedes. Russell à frente de Kimi Antonelli. E é uma disputa muito importante também, pensando no cenário do campeonato. É fundamental. You are catching really well. Keep O Hamilton pushing, keep falando pushing. para Ferrari que ele está alcançando, né? Vamos ver a diferença. É de 11 segundos para o líder, que é o Russell. Então, assim, ele está alcançando e a equipe dando apoio, dando moral a ele. Falou, realmente está se aproximando. Manda ver. É 2 segundos e meio por volta ele tira. É muita coisa, mas ele vai para 3 paradas. It won't be long for George. We are at risk for Norris behind, 3.9 seconds. A equipe dizendo que não vai demorar muito pro Russell parar, mas que eles também estão correndo contra os carros que vêm atrás, principalmente o Hamilton, que nem o Felipe acabou de explicar. Hamilton já parou 2 vezes. E os carros da Mercedes apenas uma vez. Aumenta o som, olha a perseguição do Antonelli aí. So let's not slow each other down racing. We need to keep that gap to Norris nice and healthy. Now at 4.3. E agora a Mercedes pedindo para ambos aí reduzir um pouquinho o ritmo para tentar controlar essa estratégia de 2 paradas, mantendo a distância para o Norris, que é o terceiro, na casa de 4.3, agora está 4.2. Ou seja, Bruno, estão administrando o ritmo. É meio que uma ordem também, ó, não atacam o outro, não briga, vamos pensar na corrida, né? Tendo os dois aí na liderança. A gente está vendo a informação na tela de que o Hülkenberg está fazendo a sua parada. Novamente a transmissão mostra a diferença do Russell para o Hamilton, que vem tirando nas últimas voltas. Novamente Antonelli e Russell na reta principal. É uma reta que tem um pouco mais de 1 quilômetro. Vem pra cima Antonelli já mostrando o carro no retrovisor. Norris também fazendo a sua parada. Aqui na segunda tela, a parada da McLaren. Parando também o Franco Colapinto da Alpine. Muitos pilotos agora já indo para a segunda parada. A gente já viu isso acontecer com o Hamilton. A expectativa era essa, de no mínimo 2 paradas. E o Russell chamado ao boxe. É meio que natural, né, Bruno? Dentro da equipe, quando tem os dois assim, quem tem a preferência de escolher a melhor estratégia é quem vai à frente. Como o Norris parou para não serem atacados, vem primeiro o Russell. Teoricamente, o Antonelli vem na próxima volta. O Bortoleto acabou de fazer a sua segunda parada. O brasileiro é o 15º, está com pneu novo e novamente utilizando o composto duro. Bortoleto largou de médio, na primeira parada trocou para o composto duro e agora, na segunda parada, novamente o pneu mais durável disponível nesse final de semana. A Pirelli tem nessa temporada uma gama de C1 até C5. E lá vem Antonelli. Diferença mínima entre os dois. Novamente a expectativa vai aumentando para uma possível ultrapassagem do Antonelli. O Russell vai levar o seu carro para o box, foi chamado agora. Antonelli fica na pista. Agora a expectativa para saber quanto que vão chamar o Antonelli. Ele ainda vai precisar parar. Segunda tela com o Piastri aqui. É a perspectiva do Piastri, porque a gente tem o Russell voltando. Vamos entender em que posição que ele vai voltar. O Hamilton já passou, o Leclerc também, e o Russell agora está saindo do pit lane e o Piastri está entrando. E a parada do Russell não foi muito boa, 2.8. Tudo bem que ele volta para a pista de pneus novos. Vai andar mais rápido que o Antonelli. Agora, será que o Antonelli vem na próxima volta? E outra coisa, tá? Não descartem a Ferrari do Lewis Hamilton. Ele tem mais uma parada, mas a estratégia é bem diferente. Não descartem o Hamilton, principalmente ao final da prova. E a equipe falando, então, que não vai demorar muito para chamá-lo para o box, porque eles têm que cobrir justamente a parada do Norris, que está de pneus novos. Então, tem que fazer esse cálculo. Já vão chamar o Antonelli. Olha que imagem legal, Mari. A briga estava boa também. Ó, daqui a pouquinho vão... Daqui a pouco eu continuo. Antonelli chamado ao box, Mari.
Eles não iam conseguir, aquele plano que estavam os dois brigando ali, uma briga franca, eles não iam conseguir manter 29 voltas com aquele jogo de pneus, não ia dar. E aí trocaram tudo. Quem estava se dando bem com aquela briga era o Hamilton, né? Agora muda a cara da corrida de novo, vamos ver como é que eles se reorganizam. E o Russell está enfrentando o retardatário, você vê o Russell aqui na segunda tela. Acabou de passar por um carro da Haas. Hamilton assume a liderança da prova, já que o Antonelli parou. Temos os dois carros da Ferrari ali na ponta. Hamilton já fez a segunda parada e agora o retorno do Antonelli. Tá voltando a pista o Antonelli agora e vai voltar na frente do Norris. Volta na frente do Norris, a gente tem uma diferença grande agora do Leclerc para o Hamilton de 13 segundos. Russell é o terceiro, Antonelli é o quarto. Bruno? Oi, Mari. Os pitstops iguais, tá? Do Russell e do Antonelli, 2.8. Fórmula 1 2026, de volta para casa. Leclerc voltando dos boxes, informação de bandeira amarela. Exatamente, Bruno. Aí a equipe Mercedes confirmando que eles estão vendo pela estratégia que vai ter briga com o Hamilton no fim da prova. O Hamilton tem 3 paradas, tem briga pela frente ainda, Bruno. Informação de que o Alonso está parado aqui na curva 9. Na segunda tela, a imagem do carro do Fernando Alonso. Bandeira amarela setorizada. O Hamilton pode se dar bem com isso, hein? Se vier um safety car virtual aí, ele se dá bem. É o que acontece, Felipe. É só você falar, Felipe. Exatamente. Pediu, né? Safety Felipe? car virtual. Não teremos a entrada do carro físico. É suficiente para ele... Se ele entrar agora, vamos ver onde é que ele tá na pista. A gente precisa, né, ver no mapa da pista ali, mas é suficiente talvez para ele sair muito próximo ao Russell e o Antonelli, o Hamilton, mas com pneu já, né, algumas, né, praticamente igual, mas deveria sair até na frente. E a galera tá se ajeitando, porque com essa entrada do safety car virtual, muita gente vai aproveitar para parar, porque você perde menos tempo numa situação como essa. É o que está fazendo a Red Bull agora com o carro do Max Verstappen. Vem com pneu médio agora o Max. Parada de 3 segundos. Está parando também a Haas com o Berman. Vai sair tranquilamente na frente o Hamilton. Uma parada em verde vai em torno de 23 segundos. Nessa situação, a mesma parada demora 13 segundos. Quer dizer, 10 segundos a menos. Verstappen voltando à pista. Bruno, se deu muito bem. Vamos esperar a parada. Tem corrida pela frente, mas se deu muito bem aí, 12 segundos. Fala, Felipe. Não, o mapinha lá do Hamilton é justamente isso. Assim, ele tem que dar sorte de a hora que ele chegar no box, ainda tá aí no safety car virtual. Exato. Né, o Alonso tem que ficar. Então o torcedor do Hamilton torce aí mais um pouquinho. Falta, mas essa curva é a próxima, aí já é a entrada do box. Se ele entrar com o safety car virtual, vai se dar muito bem aí, ó. Olha a Ferrari se preparando. Momento especial na prova. Hamilton chamado ao box. Safety car virtual. Facilitando as paradas. Você perde menos tempo. E é o que a Ferrari vai fazer para ter a vantagem com o Hamilton. 42 voltas no total de 66. Tá a perspectiva na tela do George Russell. Agora resta saber, Hamilton volta à frente ou não do Russell? Tranquilamente na frente. Vamos ver, foi atrapalhado ali pelo carro do Gasly. Não deve ter muito sufoco, não. Tá saindo o Hamilton, você tem aqui a imagem da reta principal com o George Russell. Hamilton e Russell, Hamilton à frente! A Ferrari foi esperta. Olha a informação agora, gente. Saiu o safety car virtual na hora que o Hamilton saiu do box e a torcida foi a loucura, Mari. Olha, a última vitória do Hamilton. E aí, pronto. Você tá na frente, a informação para ele, Mari. A última vitória do Hamilton foi na Bélgica de 2024. Vamos lembrar, ele voltou para onde ele tá, onde ele era. Ele voltou para onde ele era. Ele voltou a ser o velho piloto que tinha domínio, que dominava as corridas e que determinava também o que ia fazer, né? Que fazia jogo de estratégia junto com a equipe, né? Então é muito legal você ver ele de volta. Ele vem de dois segundos lugares que ele já não tinha também há 2 anos e agora ele está brigando aí pela vitória. A gente está vendo um novo Hamilton, que aliás parou de estudar no simulador
simulador e falou: eu vou de uma maneira mais instintiva, tá na hora de eu mudar o meu jeito de tentar acertar o carro. Tá funcionando, instinto puro. Senhoras e senhores, acompanhado pela Globo e pelo Sport TV, o maior vencedor de todos os tempos da Fórmula 1, aquele que tem o maior número de vitórias e tem o mesmo número de títulos de Michael Schumacher, está na liderança da prova, com mais de 2 segundos de vantagem em relação ao carro da Mercedes. Uma terceira parada do Hamilton, aproveitando o safety car virtual, deixando o britânico na liderança. E a vantagem que ele tem aí, tudo bem que são só 2 ou 3 voltas, mas é um pneu mais novo. E isso ajuda, Bruno. É no detalhe, muitas vezes, que faz a diferença. Lembrando que tem aí 23 voltas ainda para o final. É bastante tempo até o final, bastante prova. O Verstappen faz a melhor volta. Então, essa diferença, às vezes, pequena no pneu pode fazer a diferença. O Hamilton indo para fechar mais uma volta. Na última, ele foi 6 décimos, Bruno. Mais rápido que o Russell, a diferença de 4,5. Vai abrir agora faltando 19 voltas. Tem chão pela frente, mas ó, tô surpreso com esse ritmo do Hamilton. Ó, mais 4 décimos mais rápido que o Russell. A diferença agora aumentou para 4,9. É exatamente onde estava, mas virou mais rápido mais uma vez. Que privilégio poder acompanhar essa temporada da Fórmula 1. Nós temos pilotos lendários nesse campeonato. Hamilton, Verstappen, Alonso. Tivemos ano passado um novo campeão mundial, Lando Norris. E uma estrela em ascensão, um fenômeno da Fórmula 1, Kimi Antonelli, com 5 vitórias seguidas. Na última volta, o Hamilton virou 1,20.3, o Russell 1,20.7. O Antonelli também na mesma casa decimal que o seu companheiro de equipe. E a diferença entre eles é de 1,5 segundos. Fórmula 1 2026, de volta para casa. ...47 voltas no total de 66... ...nessa transmissão única durante a Copa do Mundo Globo Sport TV. Agradecendo demais sua audiência, sua companhia... ...curtindo a velocidade, curtindo as emoções... ...da Fórmula 1 nessa temporada. Diferença de 5,6... ...foi 8 décimos mais rápido o Hamilton nessa última volta. Ele e o Russell com pneus duros, mas a gente reforça. O Hamilton tem um pneu mais novo do que o George Russell. 6 voltas. E você vê o ritmo do Verstappen com o Leclerc até um pouco mais rápido do que o ritmo das Mercedes. Mas chama muito a atenção o ritmo do Hamilton. A Ferrari, que não tinha um carro bom de corrida em sequências de volta. Para essa corrida aqui, eles trouxeram 8 novidades aí de evoluções do carro e com certeza fez uma grande diferença. Segunda tela aqui, Jafone, Burt, Mário, você ligado em todo o Brasil com Gabriel Bortoleto passando mais uma vez na reta principal de Barcelona. O brasileiro é o 14º. Diferença é pequena entre ele e o Sainz. Bortoleto virou 1,23.6 e o Sainz 1,23.9. Por isso o brasileiro encostou. Vamos lá, Gabriel. E lá na frente a equipe Ferrari perguntando pro Hamilton se aquele problema de freio superaquecendo, estava tudo bem. E ele confirmou que está tudo bem com os freios. Olha aí, não há investigação sobre a situação do Hamilton. Naquele momento de bandeira amarela, a gente vai curtir aqui no cantinho, na segunda tela, o Gabriel Bortoleto. Vamos ficar de olho na situação dele com o Sainz. Diferença mínima ali para o brasileiro em relação ao espanhol. Júlia tem informação, diga, Júlia. Oi, Bruno. Fernando Alonso acabou de passar aqui, ele que está correndo em casa, assim como o Sainz, né? E ele falou, uma pena que os fãs que estão aqui há horas no sol não puderam ver, né? Não vão poder ver o carro cruzar a linha de chegada. O Fernando Alonso que está muito frustrado, está esperando atualizações no carro da Aston Martin depois do verão, no segundo semestre desse ano. E uma curiosidade foi que antes da corrida hoje, no desfile dos pilotos ali, ele desceu, foi até a arquibancada, ao encontro do torcedor, e depois ele foi entrevistado, foi perguntado sobre essa sensação. Ele falou, eu queria assistir a corrida dali, da arquibancada, melhor do que estar dentro do carro na pista. E agora na segunda tela o Berman vai para cima do Gabriel Bortoleto na freada da 1.
Não vai dar para segurar a posição. Berman ultrapassa o brasileiro aqui na segunda tela. A gente estava acompanhando. And Landemar race is having better pace over the whole stint than the cars ahead. I just said pace, like I either go with them or I drop back and it's gone. So I can't do both, I'm afraid. É uma conversa até estranha ali, porque no começo ele estava reclamando que não tinha ritmo nenhum. E depois eles falaram alguma coisa entre eles ali de ritmo. Mas enfim, o fato é que ele vem chegando nos carros da frente, da Mercedes. A gente já consegue ver na imagem aí. Mas num carro que o próprio Lando fala, eu não tenho ritmo nenhum. Na segunda tela, a imagem do cockpit de Lewis Hamilton. Diferença superior a 7 segundos em relação ao Russell. Inacreditável. Quem parece estar tendo dificuldade, mais uma vez, com desgaste de pneus duros, é o Russell. O Russell está segurando um pouquinho o Antonelli. Por isso que realmente a diferença para o Norris vem diminuindo. É o seguinte, Bruno, será que a Mercedes logo mais vai pedir passagem? Porque estão ficando ameaçados aí pela McLaren. E o Bortoleto, a gente está de olho no rádio aqui, reclamando de algo estranho no seu carro. Gabriel é o 15º. Agora há pouco foi ultrapassado pelo Berman. E acabou ficando mais distante também. Nessa expectativa por uma ultrapassagem, ele estava ali na cola do Sainz, mas acabou sendo ultrapassado. At the end of the race, I want to be within of Kimi ahead. He's got 3 strikes already. Acho que chamando a atenção do Norris, que ele já tem 3. Ele está no limite já, acho que de limite de pista, não ficou muito claro, cortou o rádio. Mas para ele ficar atento até o final da prova. E Bruno, chamar a atenção mais uma vez, diferença de 8.3, 8.2 agora do Hamilton para o Russell. Chama a atenção que piloto é esse que realmente sempre brilhou na primeira posição. Não é fácil ter esse ritmo que ele está tendo. Virou bem 7 décimos mais rápido que o Russell nessa última volta. Mais uma vez o Hamilton aí brilhando na ponta da prova. É um ritmo alucinante, Mariana Becker. E se a gente está surpreso com o ritmo alucinante do Hamilton, você imagina como que não está o Leclerc, que está lá na 6ª posição, Ele viu ele que dominava tudo, de repente ele vê o Hamilton crescer, dominar dentro da equipe dele, onde ele foi criado, e reagir. Bateu ele 3 vezes seguidas. Hamilton deixou o Leclerc para trás, pelo jeito, por um bom tempo. E o Norris está tentando diminuir essa diferença aqui na segunda tela. Para o Antonelli, na última volta, 1:20.9 para o Norris, 1:21.3 para o Antonelli. Virou melhor. O campeão do mundo, Fórmula 1 2026, de volta para casa. You are doing a good job, so you can go on. E a Ferrari falando que faltam 15 voltas, na verdade agora já são 14 voltas para o final, que ele está fazendo um ótimo trabalho. E mais um lembrete, Bruno, os maiores vencedores desse circuito são Michael Schumacher e Lewis Hamilton com 6 vitórias, ou seja, se o Hamilton vencer hoje, ele vai ser o recordista com 7 vitórias. Pois é, como nós citamos aqui, além de ter essa igualdade no número de títulos mundiais, há uma igualdade também no número de vitórias nessa pista, que recebe a Fórmula 1 desde 1991. E naquele primeiro ano, vitória de Nigel Mansell. Hoje o Mansell está sendo superado pelo Albon em número de largadas pela Williams. 1.3 behind. Copy that, Kimi. Ele falando, a diferença do piloto para frente, para trás, mas ele falou, eu tenho muito mais ritmo. Então ele vai atacar. Nesse momento ele já está a 0,9, a menos de 1 segundo, está quase a 1 segundo. Ele precisa cruzar a linha, uma linha que é um pouco antes entre as 2 últimas curvas, tem uma linha que talvez a gente consiga ver agora. We'll need to pick up the pace here, George. Essa linha amarela. Exatamente, a Mercedes pedindo para o Russell então acelerar, tem que melhorar o ritmo, senão ele vai ter que fazer a troca aí e ceder a posição para o Antonelli, que diz realmente ser mais rápido. Então, só voltando aqui, então agora ele está no modo ultrapassagem, tem mais potência disponível e agora ele resolveu apertar, que se ele não fizer isso, o Norris vem para cima dele. Pois é, o Norris também está na perseguição do Antonelli e o Norris também pode fazer exatamente o que o Antonelli acabou de fazer, Utilizar
o modo ultrapassagem, essa energia a mais no momento que eles passam ali pelas últimas curvas. Se tiver até 1 segundo de diferença. Antonelli é o líder com 171, Hamilton 115 e Russell 106. Hamilton está aumentando essa distância em relação ao Russell, Mari. And it's quite clear that Antonelli's been off track more than 3 times. We've reported it to the FIA. We expect he should get at least a 5-second penalty. Olha só, Bruno, a McLaren falando pro Norris que o Antonelli já passou do limite de pista mais de 3 vezes, que eles estão aí comunicando a direção de prova, os comissários, na verdade, e que o Antonelli deve levar uma punição de 5 segundos. Bruno, eu te chamei para a gente chamar atenção, que é o seguinte: eles estão praticamente em igualdade de condições aí, é braço contra braço. A gente tem uma volta de diferença de pneu apenas, né? Que nesse momento não deve fazer tanta diferença. Portanto, o Antonelli está realmente mais rápido, ponto final. E a gente está de olho aqui no papo do Gabriel com a sua equipe, e o Gabriel destacando que tem um furo no pneu que não tem nada a ver com o motor, um possível problema para o brasileiro. Aí na tela o número de paradas que cada um fez nessa prova. O Hamilton com 3, aproveitando a entrada do safety car virtual. Russell com 2. E agora já são 10 segundos, senhoras e senhores. Uma transmissão super especial, única, com Globo Sport TV. Durante a Copa do Mundo vai ser assim. Será que logo na primeira veremos um momento histórico na Fórmula 1? Mais uma página nesse currículo invejável de Lewis Hamilton. Ele ainda não venceu pela Ferrari um GP. Mari acabou de lembrar aquela vitória lá da China no ano passado, numa corrida sprint. Corrida sprint não tem os seus dados registrados oficialmente na Fórmula 1. Mari também lembrava disso. Então, em GPs, pode ser a primeira vitória do Hamilton. Estamos caminhando para isso, já são 10 segundos de diferença. Vamos ver agora o cenário para o Antonelli. Um pouquinho mais do que 1 segundo, né? Um pouquinho mais do que 1 segundo. A diferença dele para o Russell. E a preocupação lá, né, da McLaren falando do limite de pista, eu abri até a regra aqui para ver a real qual que é, né? Então, na terceira ofensa que você tem de limite de pista, você toma uma bandeira preta e branca, que é uma advertência. Na quarta, aí sim vem os 5 segundos. Fórmula 1 2026, de volta para casa. Uma coisa interessante, deu pra ver nessa curva 3, que é aquela curva pra direita longa. Você vê o Antonelli já soltando a cabeça, apoiando a cabeça aqui no protetor de cabeça do carro, porque é fisicamente muito difícil. São 3 curvas aí muito rápidas pra direita, o pescoço cansa, desgasta o piloto. Então você pode ver, Bruno, que nas 2 últimas curvas do circuito, que são velozes, e principalmente na 3, que é veloz e longa, você vê a cabecinha do piloto já ficando meio torta, que não tá dando conta mais de segurar o pescoço. Jafone, o Hamilton tá aqui na segunda tela. Transmissão tá mostrando em primeiro plano os carros da Mercedes e o Gabriel Bortoleto no box. Mais uma parada para o Gabriel. Agora há pouco tinha informado a equipe de um possível furo no pneu. E o Antonelli aqui no primeiro plano. Ó a cabeça, ó. Como você viu como ele tá apoiando a cabeça? Olha que legal. Bruno? Oi, Mari. Você lembra a última vez que você viu um grande prêmio aqui em Barcelona tão movimentado quanto esse? Como está diferente essa nova Fórmula 1? Eu me lembro de raras exceções. Em geral, os grandes prêmios aqui em Barcelona eram um pouco cansativos. E você está vendo uma Fórmula 1 entregando um monte de ultrapassagens e brigas incríveis. Pois é, e a gente falava mais cedo que, como Barcelona é uma pista completa e muito conhecida, muito utilizada em testes, normalmente, quando você pega os vencedores, você tem ali aquele carro que é considerado o melhor do ano vencendo em Barcelona. Nem sempre é assim, mas muitas vezes isso acontece pelas características da pista. O Hamilton tá com a Ferrari, que não tem o melhor carro do ano. E mesmo assim tá colocando 12 segundos em cima do Russell. Tá só aumentando essa distância. E na última volta foram 5 décimos. Número de largadas do Hamilton, 386. Agora vai ser um show de informação, de números históricos. E a gente falou do Mansell. Olha só que legal, o Mansell venceu aí a primeira corrida 91. O Albon ultrapassou o Mansell em número de largadas da Williams. Tenho mais uma coisa para falar do Mansell. Porque desde 94,
quando ele venceu lá em Adelaide, ainda na Austrália, a gente não viu um piloto de 41 anos vencer na Fórmula 1. Isso pode acontecer hoje. Que legal. Boa, Bruno. Tem uma torcida muito grande, né? Aí, ó, 105 vitórias na carreira, pode estar indo para número 106. Tem uma torcida muito grande pelo mundo. Você vê, olha na arquibancada, sempre vai ter muita gente de vermelho torcendo pela Ferrari. E óbvio que também o Hamilton, esse grande campeão, esse multicampeão. Aí a última vitória dele em 2024 no GP da Bélgica, ou seja, é muito tempo que a Fórmula 1 não vê esse cara no topo mais alto do pódio. Ainda pela Mercedes, hein? Exato. Ainda pela Mercedes, já são quase 2 anos. Quase 2 anos de espera. De olho no Berman aqui na segunda tela. Diferença pequena dele para o Sainz nesse duelo entre Haas e Williams. E o que chama mais atenção ainda é do Hamilton para o Leclerc. O Leclerc está com pista livre, eu estou acompanhando volta a volta dele. É de 1 segundo a 1,5 segundo mais lento por volta. Aí na frente você vê que o Russell mantém a diferença aí de 1 segundo e pouquinho para Antonelli. Ou seja, o Russell não está nem um pouco afim de deixar o companheiro de equipe passar. Mas pelo menos teve uma folguinha em relação ao Norris, que vem logo atrás deles com a McLaren. Agora a diferença é de 2 segundos. Então isso dá um pouco mais de refresco também para a Mercedes não colocar pressão do Russell dar passagem para o seu companheiro Antonelli. Júlia tem informação, Júlia. Bruno, falando sobre o Hamilton, né? Ele teve dificuldades nos 2 treinos livres que ele fez aqui, que ele participou. E aí depois do treino livre 3, ele participou do 2 e do 3. Depois do 3, ele falou que saiu da pista pela primeira vez entre o treino livre 3 e a classificação. Foi para o motorhome dele, falou que deu uma reinicializada, ficou um pouquinho distante, concentrado. E quando ele voltou para a classificação, ele foi muito bem. Ele falou, não sei o que aconteceu, mas deu certo. Aí ele fez uma grande classificação, largou em segundo e está fazendo uma grande corrida também. Alguma coisa aconteceu, nem ele sabe explicar. Segue lá o Antonelli com aquela diferença variando na casa de 1 segundo para o Russell. E aqui a votação do piloto do dia na transmissão internacional. Daqui a pouquinho vou perguntar a vocês. Daqui a pouquinho. Esse placar é do ano. Quem venceu até agora, né? O líder é o Verstappen com 2 vitórias. De ser escolhido como o melhor da corrida, eu já tenho meu voto fácil, tá, Bruno? Pode falar, Burt, pode falar. Lewis Hamilton. E você, Giafone? Tem que ir pelo retorno. O Hamilton vem fazendo, né? Vem de 2 pódios, 2 segundos lugares. A volta por cima que ele deu, né? O Hamilton, no ano passado, parecia que ele estava indo no enterro, não para as corridas. Tava muito mal. Olha o Sainz, ó. Sainz e Ocon na segunda tela. Na reta principal, vamos ouvir. I think where I am. Take me to it. I 22-1. A equipe dando a ele uma noção do ritmo que ele tem que colocar aí para, né, administrar. Na última volta ele fez 21,5, a equipe sugeriu 22,1, ou seja, está mais rápido por enquanto. Você vê que tem uma administração importante, mas o Hamilton, cara, diferença agora já de 14 segundos, Bruno. E você, Mari, qual o seu voto? É o Hamilton, e eu tenho acompanhado ele nesses últimos anos. Ele, não só todo mundo começou a questioná-lo por causa da idade, se ele já tinha que aposentar, né, as chuteiras, mas ele mesmo começou a se questionar. E aí ele está dando uma resposta para o mundo e para si próprio. Ô Mari, eu sou um deles, tá? Questionei um pouquinho, mas não por jogar contra ele, pelo contrário, de ter uma admiração tão grande por esse multicampeão, que eu não queria ver ele saindo por baixo. Tá ele provando pra mim que nada, cara, tá pronto. Hadjar vindo pro box, mas que o Hamilton ainda é totalmente capaz de vencer provas. E vamos falar, pode crer que ele vai brigar por esse campeonato. Hadjar já tava com pneu de 25 voltas e agora tá colocando macio. Tava com pneu duro de 25 voltas o Hadjar. Vai pro pneu mais aderente. Transmissão volta a mostrar a perseguição do Antonelli ao Russell. A diferença do Hamilton para o segundo colocado é de mais de 14 segundos. E o Russell segue olhando para o retrovisor e vendo seu companheiro de equipe. Russell largou na pole, manteve a pole, mas viu a Ferrari se aproveitando de um momento com o virtual safety car para fazer mais uma parada, e o Hamilton, a partir dali, só aumentou a distância para o Russell. Fazia tempo que eu não via o Antonelli tão próximo do Russell, para saber também se o Russell não está usando justamente
a maior parte da volta para recarregar a bateria e lá no finalzinho, onde importa, poder usar o máximo da potência para se manter à frente do Antonelli. Diferença muito apertada entre eles. Na última volta, o Russell virou 1:22.2, o Antonelli 1:22.0. Agora, realmente o Antonelli está usando muita pista, né? Isso aí que o pessoal da McLaren está esperto. Ele acaba passando, às vezes, né? Você não pode passar com as 4 da linha branca, mas ele está indo sempre muito no limite. Acho que agora vai atacar. Vamos ver agora, o líder do campeonato vai para cima do seu companheiro de equipe. Foi reduzindo a vantagem do Russell. Agora o Antonelli, lado a lado. O Russell tenta se proteger por dentro. Antonelli pisou lá fora e vai fazer a ultrapassagem por dentro na primeira curva. Russell tentou segurar, mas não deu. O fenômeno da Fórmula 1 agora está na frente do seu companheiro de equipe. Será que tem troco? Será que tem troco do Russell? Mercedes contra Mercedes. O Antonelli vinha num ritmo forte, diminuindo a vantagem do Russell e atacou na curva 1. Agora Hamilton é o primeiro, Antonelli o segundo, Russell é o terceiro, para piorar a situação do Russell. Sem provas com a Mercedes. Largou na pole. Já estava vendo essa vitória escapando com a vantagem cada vez maior do Hamilton e agora também é ultrapassado pelo Antonelli. Que situação! Dá pra ver que o equilíbrio do carro do Russell, uma coisa é você ter um carro bom para fazer uma volta. Na corrida, ele não tá tendo um bom ritmo de corrida. Você vê que também ia falar que o carro do Antonelli é mais equilibrado, acabou de dar um saidão de traseira. Mas o Russell dá pra ver que principalmente na hora de tracionar, Bruno, na saída de curva, quando acelera, falta aderência traseira e por isso ele não consegue acompanhar o Antonelli. Ele tá com alguma coisa na asa dianteira aí do lado direito. Albon fazendo a sua parada. 62 voltas no total de 66, é isso mesmo. Você que está acompanhando a Globo Sport TV e não viu o início da corrida, está chegando agora. Exatamente o que você está vendo. O Hamilton tem 17 segundos de vantagem para o carro da Mercedes do Antonelli. 17 segundos. E a volta mais rápida também é do Hamilton. So Kimi, you've got 5 laps remaining. So just warning for track limits everywhere. Turn 5 exit, turn 10 exit. Antonelli com problemas. Acabou de ultrapassar o Russell com problemas, o líder do campeonato. Inacreditável. Olha isso. Olha isso. Olha, no Canadá o Antonelli saiu da pista quando tentou passar o Russell afobado. Aqui eu ia elogiar, eu dizia, agora ele não foi afobado, conseguiu ganhar no braço e olha aí o que aconteceu. O Leclerc também, ó, com algum problema, o Leclerc lento. E eu tô vendo aqui, é uma suposição, tá? Parece muito parecido com o problema do Russell no Canadá. Você vê que o painel dele desligou, o carro apagou por completo, a marcha tá engatada e o carro parou. O Leclerc dizendo que está sem direção hidráulica, ou seja, não consegue virar. E a Ferrari vai aproveitar, as equipes talvez aproveitem o safety car virtual para vir para o box. Eu não correria esse risco se fosse a Ferrari, mas é possível sim, Bruno. São 25 segundos de vantagem do Hamilton. Kimi Antonelli, senhoras e senhores, o líder do campeonato, acabou de fazer uma ultrapassagem espetacular em cima do Russell. E agora o Leclerc também com problemas. Praticamente ao mesmo tempo, os dois sofrendo. Você vê que ele saiu da pista, deu pra ver no volante, que de repente o volante ficou duro, pesado. E por isso ele levou, não chega a ser um coice, mas o carro foi pra fora porque fica pesado demais, praticamente inguiável. Então, problema de direção hidráulica, na verdade, a gente chama de direção hidráulica, né, Felipe Praz? Ela é eletrônica também hoje em dia, né? É uma combinação do sistema, mas é inguiável. Ele tá tentando virar aí, ó. Mas é inguiável, o carro é fim de prova. Vai dar uma pena ali. E o Hamilton, se bobear, vem para box também, porque ele vai ganhar uma parada, não tem, teoricamente, nem por que ficar. Ele tá ali a 24 segundos nesse momento à frente do Russell. Eu acho que eles preferiram não parar para não correr nenhum risco, porque o Russell não vai poder parar. Se o Russell parar, ele perde posições. Aí, ó, tá vendo? Exatamente. Foi para não correr risco, sabe? Você tem toda a razão, teria tempo suficiente, mas na dúvida, né, Bruno? Deixa quieto, fica aí. E mais esse problema, né? Que ele encontrar um Leclerc aí na pista, onde os mecânicos é uma equipe só, né? Pra fazer a troca. Já são 64 voltas no total de 66.
E agora a diferença do Hamilton para o Antonelli vai ser reduzida também na classificação. Antonelli com dificuldades, abandonando o seu carro. O líder do campeonato não vai pontuar e o Hamilton está vencendo a prova. Eu acho que eu consegui explicar até a final, né? No Canadá, o problema do Russell foi bateria, né? Deu um problema de bateria e o carro desligou. E para mim foi exatamente o mesmo que eu vi. De novo, vou repetir, o painel do carro ali do Antonelli desligou. Você viu que ele não conseguia nem sair da marcha que estava engatado, ou seja, o sistema parou por completo. Então, muito parecido com o que aconteceu com o Russell no Canadá. E com outros carros da Mercedes também, né? Esses carros têm dado problema McLaren, do nada, né? McLaren já algumas vezes. Oi, Mari. E o Hamilton descontando 25 pontos do Antonelli e abrindo 25 do Leclerc. Pois é, um cenário perfeito para o Hamilton até agora, hein? Perfeito! Um piloto tão longevo na Fórmula 1, tão vencedor. Tá vivendo nesse momento a expectativa de realizar o sonho e vencer pela primeira vez com a Ferrari. Kimi Antonelli desolado, ele acabou de fazer a ultrapassagem sobre o Russell. Tinha tudo para terminar a prova em segundo e continuar tranquilão. Lá na tabela de classificação ele ainda continua como líder. A vantagem ainda está com ele, mas ela é reduzida de forma drástica, porque a gente tem o Hamilton conquistando a pontuação máxima e o Antonelli zerado. De verdade, assim, tem muita torcida pelo Antonelli, eu sou um deles, tá? Torcendo por esse garoto, que vem de 5 vitórias, mas vamos falar a verdade, para o campeonato é legal dar uma equilibrada, ele estava com uma vantagem grande, com apenas 6 corridas, então fica bom para o campeonato. Djokovic está se preparando, 24 títulos de Grand Slam no tênis, uma lenda na pista, Lewis Hamilton, e uma lenda do tênis, Novak Djokovic. Ele vai dar a bandeirada em Barcelona. Você curtindo a transmissão única da Globo Sport TV. Olha a situação no campeonato, gente. Como tá mudando. 156 para o Antonelli, 115 para o Hamilton. E agora o safety car virtual vai sair. Voltaremos à bandeira verde. Gabriel Bortoleto é o 11º, tá aí a bandeira da Ferrari no formato do coração. Estamos acompanhando um momento histórico na Fórmula 1. Gabriel Bortoleto é o 11º, largou em 12º. Você vai curtindo a guiada de Lewis Hamilton. Na penúltima volta, a diferença de 19 segundos para o Russell. Um piloto com 105 vitórias na Fórmula 1, se aproximando daquela de número 106. Não há ninguém à sua frente, nem mesmo perto do Hamilton. A primeira vitória foi no Canadá em 2007, na sua primeira temporada na Fórmula 1. Ele está chegando a 20 temporadas na categoria e vai abrir agora a última volta em Barcelona. Os últimos 4.657 metros para superar Michael Schumacher e ser o maior vencedor em Barcelona, chegando a 7 vitórias. Além disso, quase 2 anos depois, vai voltar a vencer na Fórmula 1. A espera está acabando. O público vai participando. Você curtindo a Globo Sport TV nesse domingo especial. Mais um capítulo na história dessa categoria de 76 anos. Desde 94, um piloto com 41 anos de idade não vencia na Fórmula 1. São números impressionantes e históricos. O piloto com o maior número de vitórias na categoria vai vencer pela primeira vez com a equipe mais tradicional. O carro vermelho da Ferrari voltando ao topo, voltando ao lugar mais alto do pódio, depois de uma temporada de 2025 super sofrida. São as últimas curvas. Hamilton e Ferrari. Ferrari e Hamilton. Juntos, senhoras e senhores. Pela primeira vez. Apontando na reta. Brilhando na Fórmula 1. Vitória do Hamilton. Inesquecível. Realizando um sonho de garoto. Venceu por McLaren, venceu por Mercedes e vence pela Ferrari também. George Russell passa em segundo. Norris completando o pódio.
Que domingo especial! Os mecânicos da Ferrari comemorando uma conquista tão aguardada. O Hamilton participou do desenvolvimento do carro. Vinha conquistando ótimos resultados nas últimas corridas. O sorriso de Fred Vasseur, chefe de equipe Ferrari. 2 pódios em sequência, terminando em segundo. E agora chegou o momento. A primeira vitória de Lewis Hamilton com a Ferrari. Você está vendo na Globo e no Sport TV. Nós vamos seguir com o Sport TV, com toda a repercussão. Vamos well ouvir. done, Lewis. Well done. Finally, you got you deserved the first year that we will always remember. Thank you. Congratulations with Jim. Good job. Ciao ragazzi. Grazie a tutti. Maranello, thank you so much. You've helped me achieve this dream, and I can't thank you enough. Thank you for everyone pushing so hard back at home. I'm so proud of you. And to my family, I love you. And to the fans, thank you for continuing to remind me who I am. Couldn't have done this without you. Grazie. Grazie a te, Luiz. Bruno, muito legal a equipe. A equipe falando, finalmente você conseguiu o que você merece. E o mais importante, o Hamilton claramente aí chorando, emocionado, agradecendo a equipe, falando italiano um pouquinho, dizendo para a família que ele ama a família dele, agradecendo a equipe, os torcedores, ou seja, emocionado. O heptacampeão Lewis Hamilton dentro do carro. Que dia fantástico para o Hamilton, que termina também com a melhor volta da prova, 1:20.1. Gabriel Bortoleto, o 11º na prova. Nós vamos seguir aqui com a repercussão no Sport TV e na Globo a gente volta dentro do Esporte Espetacular. For the Ferrari! For the Ferrari! Guys, thank you for those great pit stops as well. Sorry I keep talking. I'm so proud of you. Thank you. Mais um agradecimento. O Esporte Espetacular agora vai mostrar o pódio para vocês. Seguimos no Sport TV. Fórmula 1 2026, de volta para casa. Vibração do Hamilton. Seguimos no Sport TV, agradecendo sua companhia. Agora é hora de festejar. Agora é uma hora que ele aguardou durante tanto tempo. Quase 2 anos de espera. E a primeira vitória com a Ferrari. Olha isso, gente. Olha no que se transformou esse circuito lotado no final de semana. Boa parte da torcida da Ferrari. Já já a gente vai voltar na Globo também com o pódio dentro do Esporte Espetacular. Tá aí o cumprimento do Antonelli com o Hamilton. A vantagem diminui do Kimi Antonelli, que não consegue pontuar em Barcelona. Legal demais, né? Porque o Hamilton foi ele que fez muita questão de sempre de lá dar parabéns pro Antonelli, de cumprimentar, de abraçar. E agora esse menino Antonelli retribuindo o carinho. A relação deles é muito legal. Você vê que visivelmente tá cansado, pode estar, mas isso aí é emoção, Bruno. Tá emocionado. Talvez até baixou um pouquinho também a pressão aí, porque tá calor, é muita emoção. Enfim, legal demais. Momento histórico. Mari, você que acompanhou de perto toda essa trajetória, acabamos de ver um dos momentos mais incríveis da Fórmula 1, um piloto histórico fazendo o que ele queria muito fazer quando foi para a Ferrari, realizar o sonho de vencer com os italianos. E a Ferrari não ganhava desde o México em 24. Olha a reação das pessoas, assim, a reação dele. Eu tenho certeza que ele se abaixou e não foi por falta de preparo, não, gente. Ele se questionou esse tempo todo. Tinha vezes que ele chegava no cercadinho que ele dizia, eu não sei nem o que dizer mais para você. Ele não tinha mais esperanças do que fazer, o que vislumbrar para o futuro, porque ele não tinha uma luz no fim do túnel. E aqui, esse ano, ele começou a melhorar aos pouquinhos, e aí você vê ele finalmente conseguindo essa vitória e dando alegria também para a torcida, e ele lembrando, né, no rádio na torcida, obrigado por sempre acreditar em mim, obrigada por não duvidar e por me apoiar durante todo esse tempo. Então realmente é muito bacana ver esse momento da Fórmula 1 e a gente poder presenciar isso
momento que a gente achava que o campeonato já estava definido por um grande talento, um jovem grande talento. Agora a gente vê um velho grande talento aí. Felipe Giafone, temos um campeonato. E de uma forma muito bacana, né? Assim, a gente poderia estar vendo uma vitória do Hamilton, que é o que eu acreditaria ele vencendo esse ano. Era com quebra da Mercedes, era com alguma coisa diferente. Ele teve a vantagem do safety car virtual? Teve, mas ele chegou 20 segundos à frente, né? Provavelmente ele iria ganhar a corrida de qualquer forma. Né? Um desempenho muito bom, muito legal de uma equipe, né, Bruno? Que ele devagarinho trocou engenheiro, devagarinho trocou o freio do jeito que ele gosta, uma briga interna da Ferrari para mudar um fornecedor que é italiano por um fornecedor inglês, que é uma briga para a Ferrari, e muito tem desse cara aí, do Vassier, que foi ouvindo e trocando as pessoas para ajudar o Hamilton. Agora acho que o Carlos Sainz vai ficar com um contrato sem tempo para terminar, Mariana Becker e Luciano Burti, né? Vitalício. Olha só, eu tô aqui de olho porque eu acho que vai ser o Nico Rosberg quem vai entrevistá-lo 10 anos depois daquele grande acidente. Nossa. Eu acho que vai ser isso, não tenho certeza. Mas, de qualquer forma, vamos aproveitar esse momento de alegria e de virada, né? Não é virada de número, mas é uma virada de história que a gente está vendo e que a gente vai poder não só comentar durante essa semana toda aí com os nossos amigos, mas também daqui a alguns anos a gente vai lembrar desse momento. Aí a velocidade máxima na corrida, mais uma vez com o Gabriel Bortoleto, 360 km por hora. E a informação que temos é de que, de fato, o Nico Rosberg será entrevistador. É ele que mesmo. Que coisa, hein? 10 anos depois, senhoras e senhores, vamos ouvir. Lewis, you did it. You're a Ferrari race winner. After all that difficult start last year, how does this one feel for you? Depois de toda aquela dificuldade do início da Ferrari no ano passado, como é que foi para você? First, I have to start and say a huge grazie to everyone here, my team here, Primeiro eu Ferrari, tenho que agradecer a equipe, everyone back at the factory. a Fred equipe for believing in me and Ferrari, bringing todo me to mundo que this está lá team. na fábrica, I started out a dream last o year, Fred which Vassier seemed para trazer ele para essa impossible equipe. during my time last year, but O ano passado eu imaginava que fosse uma jornada impossível. We made so many changes and we made E so por many mais que eu improvements. tivesse poucas esperanças, eles And on top of conseguiram that, fazer o I've trabalho got para the me greatest trazer fan aqui. base a sportsman could ever ask for. E também, além disso, And so, minha base de fãs thank que me you. apoiaram Thank you to everybody. fez toda a diferença. We're hearing Tá huge agradecendo a applause for todos you, pelo Lewis. That's apoio e 106 pelo wins. suporte. How does this one rank in those 106? 106 Is it one of your vitórias, best como é feeling que wise? essa... Como é que They're essa all foi, special talvez, in uma their das way, but melhores da this sua one- carreira? This one's something else. This is, you know, I always. Ela tá falando assim, I todas watched- são I watched, especiais, mas essa Ferrari tem have algum all that success diferencial. when I was younger, watching it on TV. Eu And as I've assisti been muito racing quando here, era I'd always pequeno watch o watch sucesso the da screens Ferrari. and wonder what it would be like to win in that car, and it's come. E um dia And assistindo pela televisão, everyone worked imaginando, so né, hard como for it, seria everyone vencer truly com essa deserves it. equipe, So, com esse carro. I'm forever Então, grateful to them, and this is just fazendo the first, questão I de hope, of agradecer a many, todos. but great pit stops today, great strategy. The Tomara car que essa felt seja a primeira de fantastic. várias. And yeah, Forza O carro Ferrari. foi fantástico durante toda a prova. Força Ferrari. O Hamilton aí realmente emocionado e tentando falar o italiano dele. Do you have some words seeing Lewis win in the Ferrari Falar for agora the com first time? o Russell, seu ex-companheiro de equipe Hamilton, dando parabéns ao Hamilton, sabendo que quão duro ele trabalhou para chegar aí, né? Então, eles tiveram a experiência de serem companheiros de equipe na Mercedes. Um dia difícil, bom que deu para chegar no pódio, foi uma corrida limpa do lado dele, mas a Ferrari foi melhor. E está também considerando que foi importante para o campeonato. E o Rosberg perguntando se ele está se reencontrando no ritmo dele. E o Russell, sim, desde sexta-feira foi bem. No sábado ele fez o que ele gostava de fazer no carro. Já na corrida, com os pneus duros nas duas últimas partes da prova, foi mais difícil. Yesterday was a real surprise for us in the team, and then the pace today was insane from Lewis. So
Então, falando que ontem foi uma surpresa para a Mercedes, o quão próximo o Hamilton estava, e hoje, sem dúvida, uma grande surpresa de ver a força do Hamilton e da Ferrari durante a corrida. O Norris dando parabéns ao Hamilton, que é muito legal ver ele de novo aí de volta ao topo. Uma corrida difícil, fiz o meu melhor. A gente permaneceu lá naquela posição que era o quarto colocado, se dando chance de reagir. Mas feliz que aí, obviamente, com o abandono do Antonelli, conseguiu o pódio. Talvez um pouco inesperado, então está feliz com o resultado. Para vocês conseguirem brigar pela vitória, o que falta? Just a little bit of everything at the minute. We're doing a good job as a team. I think we're making good progress. Falta um pouco de tudo, né? These guys are just doing a better job. Sabe que a equipe fez um trabalho muito forte, que estão progredindo, estão melhorando, mas dando o mérito é a Mercedes, principalmente, que está muito forte, a Ferrari também. Então, acreditando que a equipe está trabalhando, estão se esforçando e que em breve eles pretendem estar lá na frente. Long time ago, so that's pretty incredible. So congrats to that. Well done, boys. Lewis, back to you. Where's all this confidence now coming from? I mean, you're flying out there today. O último pódio, na verdade, foi em 1968. 100% britânico, é verdade. Russell, Hamilton e Norris. O Hamilton falando que treinou muito, né? Se preparou muito para estar bem aí na posição de poder vencer e está aí hoje. E a equipe apoiando ele em algumas decisões que de repente foram difíceis, né? De trocar, que nem foi explicado, trocar de engenheiro, algumas coisas que foram pedidas, mas que a equipe apoiou ele para fazer mudanças difíceis. Does that mean it's game on for the championship? No points for ele é muito grato pelo que ele tem na vida dele, e que não existe sentimento melhor do que, obviamente, pilotar um Fórmula 1 e estar nessa posição de vencedor. Falando do campeonato, ele sabe que tem muito chão pela frente, a Mercedes ainda é muito forte, então tem muito chão pela frente, ele sabe que a briga é longa, mas é importante, né, Bruno, essa reação da Ferrari, que estava ali bem para trás e agora brigou de igual para igual com a Mercedes. Daqui a pouquinho a gente volta na Globo, a gente vai fazer um silêncio aqui para a galera da Globo voltar a acompanhar a Fórmula 1. Já vamos para a salinha antes do pódio. Valeu, Luiz, agradecendo a você e toda a galera da Globo que chega agora para curtir o pódio do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha, um momento histórico. Lewis Hamilton, 106 vitórias na carreira, uma vitória que não vinha há quase 2 anos, a primeira dele com a Ferrari, superando Michael Schumacher como o maior vencedor dessa pista de Barcelona. Números incríveis, um momento inesquecível na carreira desse que é uma lenda da Fórmula 1. E a informação que a gente traz também, desde 1968 não tínhamos um pódio 100% britânico. A última vez foi nos Estados Unidos. Hamilton, Russell e Norris, 3 britânicos. Gabriel Bortoleto, do Brasil, chegou em 11º. Aí aquele case já com as iniciais com o nome do Lewis Hamilton. Agora a gente vai fazer um silêncio para ouvir a reação deles. Já a gente volta com o pódio e traduz para você. You guys had a good freaking start. Yeah, first time seeing races today. Whoa! All right. Oh, was it you? Yeah. Was it you? No, not that long time. That was Charles. Oh, that was Charles. Okay. So around the outside of turn 3, that's it. It skipped you in 3. No, the rubber is so weird. Is he just following you too closely?
He was actually ahead of me. But he's damaged his front wing as well. Yeah. Yeah. I can see that. What is your point? I saw on the TV he was. Was he still in the penalty? I saw he was in the pit lane for a long time during. Congrats, mate. Hurricane, heck. That safety car came with all the idiots having a good time. Yeah, we don't know. You were fast. You were pretty much fast. Vamos lá, não falaram tanto assim, né? Comentaram um pouquinho da largada, do problema ali. Perguntando de uma hora, o Russell perguntando, era você ou o Leclerc? E aí, souberam que era o Leclerc. Que foi difícil, uma corrida difícil, principalmente na curva 3, lá que chamei a atenção, que é uma curva longa. Que mais, Felipe? Você pegou mais algumas coisas? No final foi interessante ali que o Hamilton falou, aquele safety car me ajudou, sim, né? Mas o Russell falou, não, mas vocês eram muito rápidos de qualquer forma. E a gente viu ali uma das torcedoras do Hamilton. Ela foi entrevistada pela Júlia Guimarães nesse final de semana. Ela é francesa e conseguiu finalmente um autógrafo do Hamilton. A Lisa estava ali pertinho para acompanhar o pódio, Mari. E justamente esse safety car aí causado pelo Alonso, que ajudou na estratégia do Hamilton, tudo se liga, né, aqui. A última vitória da Ferrari em 2013, como eu tinha lembrado, aqui em Barcelona, foi do Alonso. Justamente o Alonso, justamente o Alonso que ajuda a trazer de novo uma vitória para a Ferrari pelas mãos do Hamilton. Agora resta saber a sequência disso tudo, se essas atualizações da Ferrari vão dar a ele condições de brigar pelo título, se foi algo isolado. Não me parece algo isolado pelo que a gente tem visto até agora. Legal também, Bruno, na conversa entre eles lá, o Russell falando, quando o Leclerc escapou da pista, o Russell falando, eu vi pela TV, então tem isso também, né? Eles têm grandes monitores e eventualmente quando acontece alguma coisa, principalmente ali no safety car virtual, eles prestam atenção na TV também para ver o que está acontecendo na corrida. Vamos lá, vamos com o pódio. Lando Norris, o atual campeão do mundo, representando a McLaren no terceiro lugar. Norris que largou em quarto. George Russell largou na pole. Tinha sido ultrapassado pelo Kimi Antonelli, que depois teve que abandonar, e o Russell ficou em segundo. E agora, senhoras e senhores, nessa transmissão especial da Globo Sport TV, a história diante dos nossos olhos. Primeira vitória de Lewis Hamilton com a Ferrari. A Ferrari voltando ao topo, vamos ao hino. Primeiro o britânico, depois o italiano.
Emoção à flor da pele, muito emocionado o Hamilton. Não tivemos a vitória do Antonelli, mas tivemos sim o hino da Itália. E agora, o representante da Catalunha entregando o troféu pro Lewis. Vibrando. Troféu que traz referências a Antoni Gaudí. Nesse ano que marca os 100 anos da morte dessa lenda. Carlos Sainz está lá no pódio também. A entrega do troféu para o representante da Ferrari. Levando para a galera. Pode fazer um contrato vitalício. Pode fazer o contrato vitalício. Hamilton teve uma mudança com seu engenheiro. Havia a informação de que o Sainz seria um interino. E George Russell, recebendo o troféu pela segunda colocação. Vice-presidente da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, entregando o troféu para o Lando Norris em terceiro. 3 britânicos no pódio. E vamos embora para o champanhe. Marcando a primeira vitória de Hamilton com a Ferrari. Temos um campeonato. Antonelli não pontuou e o Hamilton conseguiu a pontuação máxima. Vamos fazer o seguinte então, vamos dar uma olhada na classificação para você entender como o cenário muda. Vantagem continua com Antonelli, mas agora a vantagem é menor. Antonelli tem 156, Hamilton 115, Russell com 106. Gabriel Bortoleto é o 17º com 2 pontos, os pontos que ele conquistou lá na primeira prova na Austrália. Daqui 2 semanas a gente se encontra na Globo. Vamos continuar agora com toda a repercussão no Sport TV. Daqui 2 semanas o Grande Prêmio da Áustria na pista de Spielberg. E o Esporte Espetacular segue na Globo com ele, Luiz Teixeira. Alô, Luiz!